Olá! Sabe quando acontece alguma coisa e uma pessoa acaba causando um prejuízo para outra? Pode ser um acidente de trânsito, um erro médico, até uma ofensa online. Em todas essas situações, a gente se pergunta: e aí? Quem é que paga por esse dano? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, o universo da responsabilidade civil, que é basicamente o mecanismo da lei que define o dever de indenizar. Para a gente entender bem esse tema, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai decifrar o que é esse tal de dever de indenizar. Depois, vamos ver como um único ato pode gerar várias consequências diferentes. Em seguida, vamos analisar o que a lei realmente considera um dano e, para fechar, a gente descobre quem, no fim das contas, paga essa conta. Então, vamos lá. O ponto de partida de toda essa nossa conversa é a ideia de responsabilidade. Ser responsável no mundo do direito civil significa ter a obrigação, o dever de reparar um prejuízo que foi causado a outra pessoa. E aqui está a definição central. Responsabilidade civil é isso, o conjunto de regras que obriga alguém a pagar uma indenização. Simples assim. Quando a gente ouve que uma pessoa foi responsabilizada civilmente, quer dizer que ela foi condenada a compensar financeiramente o dano que causou. E na maioria das vezes, tudo começa com um ato ilícito. Agora, olha que interessante essa distinção que o direito alemão faz, porque ela ajuda a gente a entender isso de um jeito bem mais profundo. Pensa em Schuld como a dívida original, o dever primário. Por exemplo, a sua promessa de pagar um empréstimo. Já o Haftung é o dever secundário, é a consequência que aparece se você não cumpre o Schuld. É a responsabilidade que atinge o seu patrimônio. Tem uma frase que diz que o Haftung é a sombra da obrigação. Se a obrigação não é cumprida, a sombra dela, que é a responsabilidade de pagar, aparece. Vamos avançar um pouco e ver como isso se desenrola na prática. É que um ato ilícito raramente acontece de forma isolada, sabe? Um único fato pode quebrar diferentes regras ao mesmo tempo, e para cada regra quebrada, existe uma consequência diferente. É como jogar uma pedra num lago e ver várias ondas se formando a partir de um único ponto. E a regra de ouro aqui é o chamado princípio da independência das instâncias. O que isso quer dizer? Que as esferas civil, penal e administrativa correm em pistas separadas. O resultado de um processo criminal não determina obrigatoriamente o que vai acontecer no processo civil. Uma pessoa pode, por exemplo, ser absolvida na esfera penal e, mesmo assim, ser condenada a pagar uma indenização na esfera civil. São independentes. E esse exemplo aqui deixa tudo super claro. Imagina um motorista de ônibus que é um funcionário público e ele dirige bêbado e bate o veículo. Olha só as três consequências que acontecem ao mesmo tempo. Na esfera penal, ele cometeu um crime de embriaguez ao volante. Na administrativa, ele quebrou as regras do serviço público e pode até ser demitido. E na esfera civil, ele causou um prejuízo material e vai ter que usar o patrimônio dele para indenizar o conserto do ônibus. Um fato, três esferas, três responsabilidades diferentes. Ok, a gente já entendeu o que é responsabilidade e como ela pode aparecer em vários lugares. Mas para existir o dever de indenizar, a gente precisa do ingrediente mais importante de todos, o dano. Se não tem dano, não tem o que reparar. Mas o que exatamente a lei considera como um dano que merece indenização? A resposta está nessa fórmula de 2 passos. Para o direito, o dano que pode ser indenizado é a soma de 2 partes. Primeiro, a gente tem o dano-evento, que é a ação errada, o ato em si. Por exemplo, dirigir em alta velocidade. E segundo, a gente tem o dano-prejuízo, que é a consequência negativa, o resultado ruim daquela ação. No nosso exemplo, seria a batida que amassou o carro. Precisa ter os dois. Se faltar um deles, não tem dever de indenizar. Isso nos leva a uma pergunta bem interessante. A responsabilidade é sempre 100% de quem causou o dano? Ou será que a vítima também tem algum dever nessa história toda? E se a própria vítima, com as atitudes dela, acaba piorando o prejuízo que sofreu? Como fica? A resposta para isso está na regra do dano evitável. A ideia central é a seguinte: a vítima tem o dever de agir de boa-fé para tentar diminuir a própria perda. Pensa assim: alguém sofre um corte por culpa de outra pessoa. Se essa vítima se recusa a ir para o hospital, não faz um curativo e o corte infecciona e a situação fica muito pior, a indenização não vai cobrir esse agravamento pela infecção. Por quê? Porque isso poderia ter sido evitado com um esforço razoável. A pessoa só vai ter direito à reparação pelo dano original, que foi o corte. Agora que a gente já dissecou o dano, vamos para a última camada desse quebra-cabeça. Identificar quem exatamente tem a obrigação legal de pagar a indenização.
E a resposta nem sempre é tão óbvia, principalmente quando a história envolve heranças ou atos que foram cometidos por menores de idade. Primeiro, uma regra muito importante. O dever de indenizar é basicamente uma dívida. E como a maioria das dívidas, ela passa para os herdeiros de quem causou o dano. Só que tem uma proteção fundamental aqui. Os herdeiros só respondem por essa dívida usando o patrimônio que eles receberam de herança. O patrimônio pessoal deles, o que eles já tinham antes, fica protegido. E quando o dano é causado por um menor? Aí o sistema é genial. A gente tem, na verdade, dois tipos de responsabilidade acontecendo ao mesmo tempo. A responsabilidade principal, a primeira que a gente olha, é a dos pais. E ela é objetiva, ou seja, não precisa provar que os pais tiveram culpa. Basta o ato do filho e o dano. E a indenização é integral, cobre todo o prejuízo. Já a responsabilidade do filho menor é só subsidiária, ou seja, ele só vai responder se os pais não puderem pagar. E mais, a responsabilidade dele exige culpa e é limitada, para não prejudicar o sustento dele. É um sistema que protege o menor. Bom, a gente percorreu os conceitos mais importantes da responsabilidade civil. Agora, para garantir que tudo ficou bem claro, é hora de sintetizar as regras essenciais desse jogo. Então, o que a gente precisa levar de mais importante dessa análise? Vamos lá. Primeiro, responsabilidade civil é, em sua essência, o dever de indenizar. Segundo, as esferas do direito, em regra, são independentes umas das outras. Terceiro, e talvez o mais crucial, sem dano de verdade, aquela soma da conduta com o prejuízo, não existe indenização. E quarto, a própria vítima tem o dever de agir para não piorar o próprio prejuízo. E para finalizar, fica uma reflexão. O grande objetivo da responsabilidade civil é a reparação integral da vítima. É tentar deixar a pessoa, na medida do possível, na mesma situação em que ela estaria se o dano nunca tivesse acontecido. Mas nessa busca pela reparação total, onde é que a gente traça a linha para garantir que a indenização não vire uma fonte de lucro, um enriquecimento sem causa para a vítima? Essa é a balança delicada que o direito tenta equilibrar todos os dias.